Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar num texto fundamental, sabe? A Lei 8.112 de 1990. É ela que organiza a vida dos servidores públicos civis da União, das autarquias, tipo INSS, IBAMA, e também das fundações públicas federais, como FUNAI, Fiocruz. A nossa fonte hoje é a própria lei. E a missão é entender um pedacinho bem específico dela, que fala sobre o que o servidor não pode fazer. O capítulo das proibições. Por que será que tem tanta regra assim? Vamos dar uma olhada nisso? Exato. E é legal entender onde isso se encaixa, né? Essas proibições estão lá no título 4 da lei. Esse título inteiro trata do regime disciplinar. É assim, o código de conduta do servidor. Antes de ir direto para as proibições, vale a pena ver o quadro geral desse título 4, rapidinho. Ele começa com os deveres, o que o servidor tem que fazer. Aí vem o capítulo 2 das proibições, nosso foco hoje, que é o artigo 117. Depois fala de acumulação de cargos, das responsabilidades civil, penal, administrativa e, por fim, das penalidades, ou seja, as consequências. O interessante é ver como a lei tenta desenhar bem os limites, sabe? Para dar uma base ética e legal. Certo. Então, chegamos lá. Artigo 117, as proibições. E aqui a coisa fica bem prática, né? Com situações do dia a dia mesmo. Vamos agrupar para facilitar? Podemos começar com aquelas mais ligadas ao trabalho, à rotina da repartição. Ótima ideia. Facilita a compreensão. Por exemplo, a primeira lá, ausentar-se do serviço durante o expediente sem autorização prévia. Parece tão básico, né? Parece, né? Mas assim, imagina o impacto. Um serviço que para, um cidadão que não é atendido. A ausência de um pode atrapalhar todo o fluxo. É uma regra para garantir a continuidade, a presença ali. Faz sentido. Outra nessa linha. Retirar documentos ou objetos da repartição sem permissão. Isso vai além de levar uma caneta para casa, imagino. Ah, com certeza. Não é só o bem material, é a informação, né? Documentos podem ser sigilosos, essenciais para um processo. Tirar isso sem controle pode comprometer a segurança, a legalidade. É bem sério. E tem aquela que fala sobre opor resistência injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço. Isso não é meio subjetivo? Tipo, o que é injustificado? É, mas dependem da clara decisão em opor a uma pessoa que está trabalhando num trâmite lógico para concluir um processo. Se já tem uma justificativa, possivelmente está ocupando um lugar que poderia estar sendo controlado por outro. E isso é até descumprimento de cargo. É um ponto bom, tem uma margem aí sim, mas a ideia é combater aquela má vontade, sabe? O famoso sentar em cima do processo. Na prática, se avalia o contexto. Tinha um motivo real para demorar ou foi só para complicar? Busca garantir a eficiência, a razoabilidade. Entendi. Aí tem também a proibição da desídia, que é basicamente fazer o trabalho de qualquer jeito, com negligência, né? Falta de zelo. Exatamente. É a obrigação de fazer bem feito, com atenção. E outra, não pode passar uma atribuição sua para outro servidor, a não ser que seja uma emergência ou algo previsto. Por que isso? Para evitar o desvio de função, né? E garantir que quem faz a tarefa é quem tem a competência para ela. Se não sobrecarrega o colega, pode gerar erro ou até ser um jeito de fugir da responsabilidade. A emergência é a exceção óbvia. Certo. E, por último, nesse bloco, manter os dados cadastrais atualizados. Simples, mas importante para a gestão. Isso. Essas regras do dia a dia, elas parecem pequenas, mas são a base para a máquina funcionar direitinho. Ligadas aos deveres de assiduidade, pontualidade. Beleza, então essa é a parte mais, digamos, operacional. Mas a lei aperta mais o cerco em questões de integridade, né? Uso do cargo. Ah, sim. Aí o buraco é mais embaixo. Entramos numa área bem sensível. Tipo aquela proibição de valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem em detrimento da dignidade da função pública. O famoso carteiraço. Exatamente. Usar a posição para furar fila, conseguir um favor, beneficiar um amigo,
Qualquer coisa que coloque o interesse privado acima do público. Isso fere a dignidade da função. E tá colado nisso a proibição de receber propina, comissão, presente, qualquer vantagem por causa do cargo. Coladíssimo. Inciso 12. Aqui é o combate direto à corrupção passiva. E não é só dinheiro, viu? Um presente caro, uma viagem grátis, qualquer coisa que possa influenciar o servidor. Isso quebra a confiança pública. É muito grave. Dá para imaginar. E tem também usar pessoal ou recursos da repartição para coisa particular. O carro oficial, o telefone, a impressora, até o tempo de um colega subordinado. Isso. Inciso 16. Usar a estrutura pública para resolver problema pessoal. O carro para ir ao mercado, a impressora para trabalho da faculdade do filho. Essa linha parece tênue às vezes, né? Onde acaba o uso normal e começa o abuso. Exige bom senso, claro. Mas a regra é: recurso público é para fim público. Usar para fins particulares é desvio. A lei tenta reforçar essa separação clara entre público e privado. Combater o patrimonialismo. Essa ideia de tratar o que é de todo mundo como se fosse seu. O 8 proíbe manter sob sua chefia imediata, encargo ou função de confiança, cônjuge, companheiro ou parente até o 2º grau. É uma regra anti-nepotismo bem direta ali na relação de chefia e confiança, para garantir impessoalidade e evitar favorecimento. E também não pode deixar um estranho fazer o seu trabalho ou do seu subordinado, né? A não ser que a lei permita. Isso. Inciso 6. Evita que tarefas públicas sejam feitas por quem não tem vínculo formal, a não ser nos casos legais, como terceirização correta. Garante a responsabilidade. Esse bloco todo, assim, foca muito em proteger a moralidade, a impessoalidade. São princípios básicos da administração pública. Claríssimo. Mas a lei não se limita ao que acontece dentro da repartição, né? E as atividades do servidor fora dali, tem limite também? Tem. E são limites importantes para evitar conflito de interesse. Uma das proibições mais conhecidas é a do inciso X. Proíbe participar da gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou não, e exercer o comércio. Ah, essa é clássica. Quer dizer que o servidor não pode ter nenhuma empresa no nome dele? Ou ser sócio. Calma, tem exceções importantes aí. Ele pode ser acionista, cotista ou comanditário. Ou seja, pode ser sócio investidor, desde que não administre e não gerencie o negócio no dia a dia. A proibição é para gestão ativa. E tem mais. Pode participar de conselhos de administração e fiscal de estatais ou empresas onde a União participa e de cooperativas de servidores. E outra exceção brande. Quem está de licença para tratar de interesses particulares, aquela sem salário, fica dispensado dessa proibição de administrar a empresa. Mas Tem que observar a legislação sobre conflito de interesses, que é outra história. Não é uma liberação total. entendi. Então, o foco é evitar que a função pública e a atividade privada se misturem de forma prejudicial, seja para um lado ou para o outro. É isso? Perfeito. Evitar conflito de interesses e garantir a dedicação ao cargo público. Nessa mesma linha, vem outra proibição forte. Atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas. Que seria usar o acesso ou a influência para resolver coisa de terceiros dentro do governo. Exatamente. O despachante interno. Isso é proibido. A não ser A não ser... para tratar de benefício previdenciário ou assistencial de parente até 2º grau, cônjuge ou companheiro. É uma exceção bem específica, para ajudar a família nessas questões. Fora isso, nada de ser intermediário. Entendi. Que mais de atividade externa que pega? Bom, é proibido aceitar comissão, emprego ou pensão de Estado estrangeiro. Questão de lealdade, né? E tem uma mais geral, mas super importante. Exercer quaisquer atividades que sejam incompatíveis com o exercício do cargo ou função e com o horário de trabalho. Ah, essa é ampla. Pode ser um segundo emprego que bate horário, ou que gere conflito de interesse, ou até algo que pegue mal para a imagem do servidor. Exatamente. A análise é caso a caso, mas a ideia é essa. A atividade externa não pode prejudicar o serviço público, nem em termos de tempo, nem de interesse, nem de imagem. Ou seja, a conduta fora do trabalho também conta bastante. Conta, e muito. A lei tenta proteger a função pública 24 horas por dia, de certa forma. E ainda tem outras proibições soltas, mais relevantes. Quais, por exemplo? Olha, tem o inciso 3º,
Recusar fé a documentos públicos. Documento oficial tem presunção de validade. O servidor não pode simplesmente ignorar. Tem também o inciso 5, promover manifestação de apreço ou desapreço na repartição. O ambiente tem que ser neutro, sem partidarismo, sem constrangimento. Isso vale para política ou sindicato também. Sim, inclusive o inciso 7º proíbe coagir ou aliciar subordinados para se filiarem a sindicato ou partido político. Protege a liberdade do servidor. E uma curiosa, praticar usura sob qualquer de suas formas. Agiotagem. Sério? Servidor público não pode ser agiota? Não pode. A lei proíbe. Mostra uma preocupação com a conduta ética geral do servidor, até nas relações financeiras privadas. Uau, essa da usura é forte. Realmente, a lista é bem abrangente. Mas juntando tudo isso, por que tantos nãos? Qual o grande objetivo? Essa lista do artigo 117, ela não está ali sozinha, né? Ela é o outro lado dos deveres do artigo 116. Os deveres dizem o que fazer, as proibições dizem o que não fazer para cumprir aqueles deveres e os princípios da administração. É um detalhamento. E o ponto-chave, essa lista não é só um conselho, é a base para aplicar punição. É violar essas proibições que leva à advertência, suspensão ou coisa pior. Ah, então é aí que a teoria vira prática. E pode doer no bolso ou na carreira. Como funciona essa ligação com as penalidades? A ligação é direta, está na lei. Por exemplo, violar as proibições mais ligadas à rotina, à ordem interna. Tipo, faltar sem avisar, tirar documento sem permissão, recusar fé a documento, criar dificuldade, fazer manifestação no trabalho, coagir colega para política, chefiar parente em cargo de confiança, não atualizar cadastro. Essas geralmente levam à advertência. É a punição mais leve, por escrito. Ok, advertência, mas e as outras, as mais graves? Aí a coisa muda. Quando a violação atinge a integridade, o patrimônio, a dignidade da função, aí a pena pode ser a máxima: demissão. Usar o cargo para se dar bem, receber propina, administrar a empresa sendo proibido, atuar como intermediário, ser muito negligente, desidioso, usar recurso público para si, praticar usura. Várias dessas proibições estão listadas lá no artigo da demissão, artigo 132. Nossa, a diferença é brutal. De uma advertência para demissão. Total. A lei pesa a mão conforme a gravidade. E tem mais. Mas Algumas infrações, como usar o cargo para benefício próprio ou ser intermediário, além da demissão, ainda geram uma mancha no currículo. O ex-servidor fica impedido de voltar para o Serviço Público Federal por 5 anos. pesado. Fica claro que a lei leva muito a sério essas condutas. Leva muito a sério. Por isso, entender essas proibições é crucial, não só para o servidor, mas para todo mundo que lida com o serviço público ou estuda a gestão. Define o que se pode esperar, né? Exato. Define os limites éticos e legais. Impacta tudo, desde o atendimento simples até as grandes licitações. É o que tenta garantir que o Estado funcione com base na lei, na impessoalidade, na moralidade, como a Constituição manda. Bom, então recapitulando o nosso mergulho de hoje. O artigo 117 da Lei 8.112 é um mapa bem detalhado do que é proibido ao servidor federal. Vimos regras desde o básico do dia a dia, como não faltar ou não ser negligente, até coisas bem sérias sobre integridade, como não usar o cargo para benefício próprio ou aceitar propina. E também regras sobre a vida fora da repartição, para evitar conflitos de interesse. Tudo conectado aos deveres e com consequências bem definidas. No fundo, essas proibições são como cercas de proteção. Tentam garantir que o poder público seja usado para o bem de todos, com honestidade, eficiência, sem favorecimento. Protegem a administração e a nossa confiança nela. E para a gente pensar um pouco além do que está escrito, com todas essas regras formais, como será que a cultura de cada lugar, as pressões, o tal jeitinho influenciam o cumprimento disso no dia a dia? Será que a prática, às vezes, atropela a norma? Fica a reflexão. Até a nossa próxima análise aqui no Deep Dive.